Surge lá pelos anos 2000, na intenção de fazer uma refuncionalização de alguns espaços de Belém. Essa refuncionalização vem desde a Estação das Docas, Ver o Rio, Estação das Docas, vem circulando aqui a orla da cidade, passa pelo Ver o Peso, onde vai acontecer uma reforma e o Ver o Peso vai ganhar a cara que ele tem hoje. E vem por aqui, vai ser instituído o Museu do Círio, que a gente vai passar aqui na frente rapidinho. E aí tem-se uma reforma nesse espaço que vai ser pensado como um espaço dos primeiros registros patrimoniais da fundação da cidade de Belém, a partir de 1616. Essa fundação, esse contexto aqui onde nós estamos, busca contar uma trajetória muito interessante, que é a política da cruz e da espada instituída pelos colonizadores. Essa política entendia a cruz como as missões religiosas e catequizadoras e a espada como as missões de guerra, as fortificações. Foram criadas, então, várias fortificações em Belém. Aqui a gente tem dos exemplos mais clássicos, que é a fortificação do Forte do Castelo, mas a gente também vai ter, lá do ladinho do Ver o Peso, o Forte de São Pedro Nolasco. Todas essas fortificações vêm acompanhadas de igrejas. Então, aqui ao lado do forte, nós temos a igreja de Santo Alexandre, que hoje vai ser o Museu de Arte Sacra. Nesse museu vale também super a pena visitar. Tem vários objetos e esculturas ligadas à Igreja Católica e também tem exposições permanentes e itinerantes e vale a pena conferir qual que são as exposições atuais. Então, assim, vem sempre acompanhado de um forte e uma igreja. Lá no São Pedro Nolasco vai ser acompanhado da igreja das Mercês. Aí depois a gente olha para cá, estamos aqui no forte, olha para frente, tem uma outra igreja. Lembra cruz e espada? A ideia dessa igreja ser muito perto daqui mostra pra gente que os portugueses vão começar a introduzir continentalmente e fixar o seu poder. Então as igrejas também vão estar presentes na paisagem como um marco de até onde foi essa expansão colonizadora. Atrás dessa igreja, um pouco depois, a gente tem mais uma, que vai ser a Igreja dos Homens Brancos, que não existe mais, existe só a fundação. Depois da Igreja dos Homens Brancos, a gente tem outra, a Igreja do Carmo. Então percebam que eles vão entrando e as igrejas vão marcando essa expansão portuguesa. Essa expansão tem um caminho, e esse caminho vai ser pelas formas de arruamentos, que assim a gente pode dizer, indígena, que vai ser em direção, seguindo os cursos dos rios. Então é por isso que aqui, nesse ponto, a gente tem uma malha em forma de leque, onde o ponto principal vai ser o forte, e desse ponto a gente vai ter os caminhos sendo construídos, seguindo os cursos dos rios. Aqui, por exemplo, na Bahia, aqui no outro lado, e o Igarapé do Piri. Então a gente vai ter essa malha sendo construída. Hoje em dia, nas cidades já planejadas, a gente vai ter uma malha em forma de quadrícula, paralelas e transversais, que vai ser uma outra forma de arruamento. Bom, aqui no Feliz Lusitânia, além das igrejas, a gente também tem a Casa das 11 Janelas. E esse objeto espacial é muito interessante. A partir dele, vou falar para vocês um conceito que a gente usa na geografia, que é um conceito que vai ser também muito estudado pelo professor Milton Santos, geógrafo, que vai ser de rugosidade espacial. Ele tem uma definição muito interessante. Assim como as rugas marcam o nosso rosto e nos remetem a um tempo passado, memórias vividas, as rugosidades espaciais são objetos, edificações, construídos num tempo passado que vão permanecer ou não com a sua mesma função. No caso aqui, a gente tem o forte, que não tem mais a mesma função, hoje tem a função de museu, a igreja de Santo Alexandre, que hoje é Museu de Arte Sacra, a igreja da Sé, que permanece com a sua função, e a Casa das 11 Janelas, que vai receber diversas funções ao longo do tempo. Ela primeiro surge como uma residência particular, depois ela vai ser hospital de marinha, já foi prisão, e hoje vai abrigar o Museu de Arte Moderna de Belém, além de um café e um restaurante.
a Casa das 11 Janelas é também um elemento muito interessante para a gente ver aquelas camadas de tempo que eu falei para vocês. Do lado de cá, de fora, a gente tem um traço arquitetônico português. E do lado de lá, do lado do rio, de dentro, a gente tem um traço arquitetônico italiano. Porque, junto com a Comissão Demarcadora de Limites, chegou em Belém o arquiteto, então desenhista, depois arquiteto, Antônio Landi. E o Antônio Landi vai ficar em Belém e vai gostar daqui. Vai estar ligado, vai casar com uma paraense, vai estar ligado ao clero, ao militar, ao Estado e à propriedade privada. Ele era dono de escravizados, dono de engenho do Murutucu, e ele vai fazer várias reformas em Belém. Faz a reforma da Igreja da Sé, o interior da Igreja da Sé é todo do Antônio Landi. Vai fazer reformas na rua Siqueira Mendes, vai ter uma casa que é a Casa Rosada, que vai também ser atribuída a ele. Vai fazer diversas obras em Belém, e aí a Casa das 11 Janelas não escapa. A parte de dentro tem o traçado dele, e é super interessante também acompanhar pela paisagem e o desenvolvimento, né, da cidade e da nossa população. A Casa das 11 Janelas está no finzinho de uma rua muito importante para o Complexo Feliz Lusitânia, que é a Siqueira Mendes. A Siqueira Mendes é uma rua, vai ser a primeira rua de Belém, e aí olha só que interessante essa rua. Ela vai começar ali na Praça aqui na feira do Açaí e sobe, e ela não é uma rua reta. Ela vai fazer essa curva aqui, como o rio faz uma curva, né? Só que aí depois, né, com a urbanização, essa parte aqui vai ser chamada de Ladeira do Forte, e a Siqueira Mendes vai oficialmente iniciar ali no Maior do Norte, ali no Clube do Remo. Então, olha, ela é a rua, olha, a paisagem diz tudo. A Siqueira Mendes começa no Maior do Norte e termina numa portinha que tem do Paysandu lá no final. Então assim, gente, não sou eu que estou falando. Brincadeiras à parte, essa rua é tão interessante porque a gente vai ver diversas marcas da nossa sociedade. Os clubes vão estar presentes nela, os portos, vão ter restaurantes, a gente vai ter a Casa Rosada, hotel, a gente vai ter casas de eventos, vamos ter também lojas ligadas ao ofício, né, naval, vamos ter portos. Então, assim, é uma rua muito interessante, né, como para ser a primeira rua de Belém, e que vai guardar muito do que a Ivna estava falando, da nossa memória, do nosso patrimônio cultural. Bom, recapitulando, o Complexo Feliz Lusitânia faz parte dessas reformas urbanas a partir de 2000, né, instituídas na cidade, pensando um pouco mais o patrimônio da cidade e novos usos para esse espaço público. Nessa praça vocês conseguem ver uma arborização, bancos, a gente também tem a criação, né, a abertura nesse período, a abertura aqui do Forte do Castelo. Imaginemos que antes dessa reestruturação desse complexo aqui, estão vendo essa mureta aqui na frente do forte? Isso era um muro gigantesco. Era um muro grande que impedia que a gente visualizasse o forte, a baía. E aí, com essas refuncionalizações, esse muro vai ser retirado e a gente vai ter um espaço um pouco mais amplo, né, que nos convida, né, que é um pouco convidativo à contemplação, à reflexão e ao encontro também, né? Não à toa a gente marcou aqui para começar esse roteiro.